Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta depois de um certo tempo, peço até desculpas pela demora, mas vamos dar prosseguimento àquela nossa análise sobre a reforma trabalhista e as modificações que vão ocorrer com a CLT especialmente. E o tema que hoje trouxe para vocês é um tema de suma importância, que é aquele relacionado à prescrição. Prescrição que já vem tratada, inclusive, na Constituição da República, artigo 7º, inciso 29, e na CLT, artigo 11. Agora, artigo 11 com nova redação e o artigo 11A da CLT. Lembrando que a prescrição é a perda de uma pretensão em razão da inércia do seu titular no seu exercício ao longo do tempo. Não é naturalmente a perda de um direito, não é a perda do direito de ação, conforme doutrina clássica do professor paraibano Agnello Amorim Filho. Temos a perda de uma pretensão, ou seja, aquele titular não terá como mais exigir aquela pretensão em razão do decurso do tempo e a sua inércia. E a prescrição, então, vem tratada, como disse para vocês, no artigo 7º, inciso 29 da Constituição e artigos 11 e 11A da CLT. O artigo 11 da CLT, ele vai passar a ter uma redação nova, que é a seguinte: em seu caput diz: a pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, essa redação do artigo 11, caput da CLT, ela veio a se adequar ao artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que fala dessas duas modalidades de prescrição, que é a bienal e a quinquenal, assim como aquelas outras duas modalidades, que são prescrição parcial e prescrição total. Lembrando, pessoal, não vamos confundir bienal com total e parcial com a quinquenal necessariamente. Por quê? Se houver ainda a prestação dos serviços, o contrato estiver em vigor, teremos uma prescrição total quinquenal. Se o contrato estiver extinto, teremos uma prescrição total bienal. Agora, a parcial sempre será quinquenal, ou seja, 5 anos para trás aí, independentemente se o contrato se encerrou ou não, porque a ideia sempre é o resguardo da segurança jurídica, ou estaríamos eternizando sempre as lides. E agora temos manutenção, aliás, da redação do parágrafo 1º do artigo 11, que fala das pretensões declaratórias, que tem aqueles efeitos perante a Previdência Social, ou seja, anotações da carteira de trabalho. Então, essas pretensões, elas são declaratórias e são imprescritíveis. Temos essas situações de simples reconhecimento de vínculo empregatício. Então, pediu o reconhecimento, não importa aí o prazo, não teremos prescrição. Claro, efeitos condenatórios, sim, teremos a prescrição. Agora, o parágrafo 2º do artigo 11 da CLT tem uma nova redação, aliás, é um novo parágrafo, assim como o 3º. E esses dois parágrafos, eles têm muitos detalhes que precisam de muita atenção de todos nós. No parágrafo 2º, temos a seguinte redação: tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, ou seja, aquelas que se renovam durante o tempo, decorrente da alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Numa redação inicial desse parágrafo 2º do artigo 11 da CLT, aparentemente diríamos que é uma mera repetição da súmula 294 do TST, que fala de alterações que não sejam decorrentes de lei ou alterações decorrentes de lei. Se houver aí uma alteração que não decorreria da lei, segundo a súmula 294, a prescrição é parcial, ou seja, ela se renova com o tempo. Se essa violação, se essa alteração ocorrer em razão de um direito que tenha previsão em lei, aí essa prescrição seria total. Ocorre que observem a seguinte
modificação em relação à súmula 294. Fala de alteração ou descumprimento do pactuado. Não é uma mera alteração, é o descumprimento do pactuado. O meu nobre amigo, professor, advogado Rafael Miziara, inclusive observou essa mesma situação. Tem um artigo muito interessante que ele publicou recentemente no Facebook e nas mídias sociais também, de uma maneira geral, em que há de fato essa observação, essa alteração do descumprimento. Descumprir é diferente de alterar, segundo a SDI1 do TST. O entendimento clássico da SDI1 do TST é que, havendo alteração do pactuado, teríamos uma prescrição total. Havendo um descumprimento do pactuado, teríamos uma prescrição parcial. Por exemplo, existe um regulamento interno, um regulamento de empresa, que trata daquele pagamento em relação àquele cargo. Se a empresa não está pagando corretamente em relação àquele regulamento da empresa, ela estaria descumprindo aquele regulamento. Razão pela qual, no entendimento clássico do TST, a prescrição seria parcial. Com essa modificação, com essa nova redação, com esse novo dispositivo legal, essa situação que eu trouxe para vocês aqui será tratada como prescrição total. Ou seja, o ato único do empregador lá na sua primeira violação será considerada como a violação. A violação ao contrato, no caso, ou é um contrato de trabalho individual ou um regulamento de empresa, por exemplo. Então, há uma alteração e um descumprimento. Nesse caso, passará a ter uma prescrição total. Seria como se fosse uma aplicação da súmula, por exemplo, 83 do STJ, que fala da prescrição do fundo de direito. Aqui, no caso, a prescrição em razão de um ato único do empregador. Já a violação ao preceito de lei, e aí a interpretação do TST sempre foi ampla em relação à lei, preceito de lei, seja a legislação ordinária, seja a Constituição e, inclusive, negociação coletiva. Aqui a interpretação sempre foi mais ampla e não tem uma restrição, pelo menos com relação a isso, na nova redação. Então, observem que essa alteração, esse acréscimo do descumprimento, altera substancialmente aquilo que o TST sempre interpretou em relação à súmula 294. E temos também o parágrafo 3º do artigo 11 da CLT, que fala o seguinte: a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. E aqui é a aplicação da súmula 268 do TST, que fala da interrupção da prescrição, com esse acréscimo relacionado ao juízo incompetente. O juízo incompetente, pessoal, lembrando aqui lições de processo civil, ele tem uma mínima competência, que é declarar a sua incompetência eventualmente. Então é o chamado princípio da competência do direito alemão. E aqui nesse caso, mesmo que seja incompetente, ele vai sim, a prescrição vai sim ser interrompida. Ok, claro, com relação a somente pedidos idênticos. Se for renovada uma nova demanda no local correto ou eventualmente no mesmo juízo, acrescentando algum pedido, claro, teremos que analisar se houve ou não a prescrição ali em relação lá ao primeiro ajuizamento. Agora, o artigo 11A da CLT, esse vai causar muito problema, porque ele fala da chamada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre ao longo do processo, ao longo da jornada processual, especialmente na fase de cumprimento de sentença e nos processos de execução. Agora, o artigo 11A da CLT, ele vai dizer o seguinte: ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. E a grande celeuma sempre se deu em relação à existência no TST de uma súmula número 114, que diz não existe prescrição intercorrente no processo do trabalho. E essa súmula ela era totalmente contrária à súmula 327 do STF, que fala que se aplica a prescrição intercorrente no processo do trabalho.
E já isso já criava muito problema, muita discussão, muita divergência doutrinária e jurisprudencial. E aí tínhamos várias correntes. Uma corrente que aplica a súmula 114 do TST, ok? Uma segunda corrente que aplica a súmula 327 do STF, ok? E uma terceira corrente que relativiza essa aplicação, dizendo, não, ela tem cabimento sim, a prescrição intercorrente, no caso de execução fiscal, conforme artigo 40 lá, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 80, que é a Lei dos Executivos Fiscais. Agora, 40, parágrafo 4º da Lei 6.830. Agora, se estivermos falando de direitos trabalhistas propriamente dito, não teríamos aí prescrição intercorrente, aplica-se normalmente a súmula 114 do TST. Então, a súmula 114 seria aplicada para direitos propriamente trabalhistas, mas seria afastada no que se refere à execução fiscal, conforme artigo 40, parágrafo 4º da Lei 6.830, que é aplicada inclusive na seara trabalhista em razão do artigo 889 da CLT. E o grande problema, na verdade, da prescrição, ela acontece em razão da redação do artigo 884, parágrafo 1º da CLT, que fala dos embargos à execução, das matérias que podem ser arguídas em embargos à execução, e, claro, fala ali da prescrição. E que prescrição seria essa? Daí que surgiu toda essa celeuma sobre a prescrição intercorrente. E agora, com a redação do artigo 11A da CLT, essa matéria ficou sedimentada. Aplica-se sim, e o prazo, 2 anos. Agora, observem os parágrafos do artigo 11A. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, essa questão foi tratada no parágrafo 1º do artigo 11A. Só iremos falar de prescrição intercorrente se e quando o exequente for convocado a se manifestar sobre algum assunto e ele nada falar. Não poderemos fazer no caso em que o juízo deveria se manifestar. Por exemplo, o exequente peticionou, fez os embargos, interpôs os embargos de execução e o juízo nada fez, demorou 1 ano, 2 anos e nada fez, aí aplica a prescrição intercorrente. Não. É o caso contrário. Ao exequente para que se manifeste sobre a questão impugnada, para que apresente os cálculos devidos, eventualmente. Se nada fez em 2 anos, aplicamos a prescrição intercorrente neste caso. Outra situação aqui, pessoal. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Prescrição de ofício, pessoal, tema que já vinha muito debatido na jurisprudência, e a SDI1 do TST pacificou a temática dizendo o seguinte: não cabe prescrição de ofício no processo do trabalho, porque tínhamos uma redação do artigo 219, parágrafo 5º do CPC de 73, e agora o artigo 487, inciso 2º do novo CPC. E a SDI1 do TST sempre disse, não se aplica, porque temos o princípio protetivo no processo do trabalho, razão pela qual é incompatível a prescrição de ofício no processo do trabalho. Agora, com essa redação do artigo 11A, parágrafo 2º, temos a possibilidade da prescrição intercorrente no processo do trabalho e reconhecimento de ofício. Além de toda essa situação levantada, essa modificação, temos mais uma questãozinha, que é a seguinte: com a nova redação do artigo 878 da CLT, não teremos mais a execução de ofício pelo próprio magistrado, salvo quando a parte não tiver advogado. Se ela não tiver advogado, ok. Agora, se ela tiver advogado, não poderá ter execução de ofício. Mas o legislador tirou essa possibilidade de execução de ofício, mas permitiu a prescrição intercorrente de ofício, ainda que na fase executiva ou de cumprimento de sentença. Então vejam que ficou uma situação um tanto estranha, não é? Para beneficiar claramente, aliás, prejudicar claramente direitos, eventualmente, dos trabalhadores.
pelo menos fez a ressalva. Se não tiver advogado, pode o juiz de ofício dar o andamento aí à execução. Ainda que hoje em dia saibamos que isso praticamente não existe, existe claro, mas é muito difícil de acontecer, ainda mais em uma fase de cumprimento de sentença ou de execução. Enfim, pessoal, questão de prescrição, muita celeuma, muita atenção para esses dois dispositivos, artigo 11 e 11A da CLT, e claro, vamos aguardar as manifestações jurisprudenciais e doutrinárias sobre esse assunto. Ok? Até um próximo vídeo e um grande abraço!